Alô, alô, fala empreendedor, empresário, profissionais de marketing, estudantes, aspirantes em empreendedorismo. Seja muito bem-vindo ao segundo dia aqui da Semana Crie Oportunidades. Hoje estou aqui com ninguém menos que um cara super parceiro, super amigo, Bruno Stresser, um especialista em marketing digital, e ele vai estar falando um pouquinho aqui para vocês, né, sobre a construção de audiência em tempos de crise. Um conteúdo super 10, um conteúdo super legal. E assim, Bruno, de antemão, antes de você se apresentar, eu quero agradecer aí de todo o coração mesmo, de bate pronto aí você se prontificou a estar participando aí da semana. Eu sei que sua vida é uma correria. Você está em Goiânia, né? Goiás? Não, já estou em Maringá. Você está em Maringá. Que você está nessa correria entre lá e aqui, né? E aí você falou, poxa, eu tenho que só verificar como que a gente vai estar aí de tempo, mas eu, de antemão, quero agradecer aí a oportunidade que você, de você estar aqui compartilhando aí seus conhecimentos aqui com a nossa audiência. E eu acredito que vai ser muito válido, acredito que você vai colaborar muito aí com o conhecimento que eu particularmente sei, você sabe que eu sou seu fã, a gente conversa direto, a gente troca ideias aí, então eu acredito que você tem muito aí para somar, muito para colaborar com a nossa audiência aí. Então, Bruno, fica à vontade, a casa é sua e Obrigado. Pode dar sequência aí. Obrigado. Eu quero também dar as boas-vindas para vocês, galera. Eu acredito que vai ser um tempo valioso também, essa hora que a gente vai passar juntos aqui. Quero agradecer também, William, pelo convite, cara. Eu acredito que a gente tem muito a contribuir um com o outro mesmo. E essa questão da correria é muito relativa. Agora, a gente estava falando até um pouco antes de começar aqui, que quem comprou uma agenda para 2020 fez, não sei se foi um bom investimento não, né? Porque a cada semana a gente tem que estar reprogramando tudo, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas pontuei várias coisas legais aqui para trocar uma ideia com vocês, né? E quando o William me falou sobre um tema, vamos falar com essa galera aqui, qual que é um tema que você julga importante? E eu já, de primeiro, eu coloquei ali alguns temas, e um deles era a construção de audiência em momento de crise, porque eu acho essencial, primordial, a gente construir uma audiência. E quando a gente fala em audiência, estou entrando já no assunto aqui, viu, Will? Não, fica tranquilo, fica à vontade. De audiência, a gente pensa em várias coisas. Por exemplo, aquele show, naquela palestra que tem várias pessoas, a audiência é o quê? É você conseguir a atenção de várias pessoas ao mesmo tempo. E isso já funcionou há muito tempo, funciona há muito tempo. Naquele momento que, por exemplo, você está num show, você está em alguma palestra, o orador, o cantor, enfim, o apresentador, ele chega lá e fala, pessoal, vocês estão me ouvindo aqui agora, vocês querem fazer isso? O que vocês acham daquilo? Naquele momento, você tem a atenção de várias pessoas no mesmo tempo, né? Então, sempre funcionou muito bem. E hoje a atenção das pessoas está onde? Está aqui no digital, né? Então, já está há bastante tempo, e agora, nesse momento de crise, né, as pessoas olharam mais ainda para o digital. Hoje, se a gente procurar ali no Google Trends, por exemplo, o tanto de pesquisas de trabalhar em casa, empreender em casa, trabalhar como afiliado, enfim, tudo voltado para casa e tudo voltado para o trabalho no digital aumentou drasticamente. Então, a atenção está na internet. Então, por isso que a gente já até pontuou esse tema aqui para falar, porque é muito importante a gente construir essa audiência aqui na internet. E aí, quando a gente fala em construir audiência na internet, pode ser através de vários canais. Eu estava falando agora com ele ali, e ele me falou sobre um curso que ele lançou, né? E que você conseguiu, né, William, atrair uma certa audiência através daquele conteúdo que você disponibilizou. Né? Como que foi? Só para eu pontuar depois um adendo para a galera aqui. Conta para eles. Na realidade, né, o desenvolvimento do treinamento, ele entrou na pandemia, né? A gente fiquei um pouco ocioso também aí, trabalhando no home office e tal, e eu disponibilizei 3 dias, 3 dias para vir na agência aqui, a gente tem um estúdio na agência, na qual eu fiz esse desenvolvimento, mas um curso assim que às vezes foi um curso que na realidade eu sentei e falei, cara, eu vou fazer um curso sem corte,
né? Um curso direto mesmo, eu vou falar, se errar eu corrijo ali. O importante é o quê? Passar o conteúdo. E diante disso, eu desenvolvi esse treinamento agência de alta performance. Acredito que tem até algum pessoal aqui que talvez já tenha feito o treinamento muito bacana, onde eu conto um pouquinho da minha trajetória, né, da minha jornada empreendedora, até chegar no ponto que eu estou. E assim, a gente teve aí, hoje nós estamos com quase 1.000 alunos fazendo o curso, e nós chegamos a captar aí cerca de 1.500 leads, né, de pessoas interessadas em fazer o curso. Então foi algo que foi muito legal, muito bacana, tem um pessoal que está super elogiando, está super bacana, e se você, inclusive, está assistindo, não está fazendo, vou te convidar para fazer também, né? Pode entrar lá no link da bio mesmo que a gente tem lá no Instagram, pode entrar lá que tem lá o link do curso. Então, ou seja, né? De uma coisa, comentando com o Bruno, uma coisa que eu não esperava e de repente deu um boom assim de pessoas participando que eu nem imaginava que o conteúdo que eu tinha pudesse interessar tantas pessoas. E assim, o mais gratificante é o feedback que a gente tem, né? Disso, né? O quanto essas pessoas retornaram e falaram, olha, que bacana, você me ajudou, que legal, você me deu um direcionamento que eu não sabia. Então, isso é muito interessante, muito legal, e nos faz sentir também, assim, que nós estamos no caminho certo, né? Então, essa questão não é somente promover, né? Não é somente vender, ganhar dinheiro, né? Eu costumo dizer, mas se a gente é portador do conhecimento, não tem o porquê a gente também não colaborar, não ajudar outras pessoas com o conhecimento que nós temos. E hoje através da internet, né? Beleza, isso aqui que a gente está fazendo, né? E muitas vezes esse reconhecimento, por exemplo, não vem de primeira, assim, de uma pessoa, cara, você está me ajudando demais, obrigado por isso, ou talvez não esteja lucrando com isso. Muitas vezes é como aquela garrafa que a gente vê no filme, assim, onde pega uma mensagem, coloca dentro de uma garrafa, assim, e lança ela no mar ali e esquece. Entendeu? No ano que vem, no mês que vem, enfim, quando tá na internet, você lançou uma semente, ou seja, você lançou aquela garrafa ali, daqui um ano vai aparecer uma pessoa, cara, eu vi esse conteúdo, fez muito sentido para minha vida, eu quero te contratar para uma consultoria, quero uma palestra, enfim, tem várias coisas que podem surgir ali dessas sementes que a gente gera ali. Então, muita gente desiste no começo ali, porque não tem esse reconhecimento, esse lucro, né? Então, acaba parando ali no começo, mas quando a gente lança uma semente na internet, ela pode dar frutos amanhã, pode dar agora mesmo, pode dar daqui 5 ou 10 anos. O importante é a gente manter essa constância. Isso aí que você falou, William, aconteceu comigo também, cara. Eu já dou treinamentos de Instagram, de tráfego, mais específico para tráfego, assim, também, há uns 3 anos, e sempre no presencial. O que acontecia? Formava turmas ali de 20 ou 30 pessoas, fazia um curso, né? Uma palestra num colégio, uma palestra no auditório, sempre presencial. Meu conhecimento era transmitido presencialmente, né? Sim. Por mais de falar de digital, era só presencial que eu fazia isso. Aí chegou esse momento da pandemia, que era mais ou menos no dia 15, 17 de março ali. Inclusive, naquele fim de semana, eu já tinha uma turma programada. E aí saiu o decreto, cara, não vamos poder fazer isso. O que a gente vai fazer? Aquilo que eu demorei 3 anos para fazer, né, que era lançar um curso no digital, foi lançado em 3 dias, né? No momento que a gente fala, cara, agora cancelou todas as agendas, cancelou tudo, eu tenho que atender essa demanda aqui, como que a gente vai fazer? Aí eu falei, pessoal, vamos jogar isso aqui tudo para online, vamos fazer isso tudo, o conhecimento já estava ali, tudo que eu ia falar para aquela galera e tudo. Cara, eu não acreditaria que em 3 dias a gente conseguisse fazer tudo que a gente fez para lançar esse curso online. Mas foi feito, precisou de um momento como esse, sabe? E depois disso, lógico, ele lançou a versão, vamos dizer, beta dele ali, ó, 1.0. Depois a gente foi aprimorando, mas aquela demanda foi suprida e hoje o curso, que é a oficina do Instagram, ele já é uma realidade, tem sido aprimorado dia após dia, mas se não fosse aquele momento, cara, ou a gente faz isso ou a gente não vai fazer nada, não teria acontecido, sabe? Talvez você não teria virado a chave, né? Não viraria a chave. Precisou de um momento como esse, sabe? Legal, legal. E outra coisa é que depois que foi mais ou menos a mesma época, assim, e daí eu me peguei na ociosidade em casa, porque a minha agenda
entre janeiro, fevereiro e março era uma loucura. Era humanamente impossível eu imaginar que eu estaria fazendo uma live 4 horas da tarde. Porque eu não fazia isso mesmo, cara. Então, eu me peguei ocioso demais. Para quem tinha uma agenda lotada, trabalhando até à noite, todo dia, de repente, se vê ficando em casa, sem poder sair de casa, eu falei, cara, o que eu vou fazer aqui? E aí eu comecei algo que eu também deveria ter começado antes, que era o quê? Construir a minha audiência na internet. E é sobre isso que eu quero entrar aqui. E o que eu comecei a fazer a partir disso aí? Sempre trabalhei com o meu Instagram ali, e Facebook, enfim. Mas eu falei, cara, analisando todas essas redes sociais hoje aqui, esse tipo de entrega, onde que eu consigo construir, eu acho que para mim é mais viável o Telegram hoje. Então, eu até quero falar um pouco mais sobre o Telegram e as vantagens aqui, mas eu escolhi para mim o Telegram. E aí, eu falei, galera, do meu Instagram ali, falei, galera, eu vou começar a falar mais sobre marketing digital, sobre algumas dicas no Telegram. Quem quiser acompanhar, no primeiro dia, ali, um pouco mais de 100 pessoas entraram. Eu já achei sensacional. Falei, cara, eu tô falando com 100 pessoas, para quem não tava falando com ninguém ali, beleza. E comecei a gerar aquele conteúdo diariamente. E hoje já faz mais de 100 dias. Já tem ali suas 2.500 pessoas, entendeu? Acabei, não parei, comecei a gostar de fazer isso aí, comecei a gostar de fazer isso, e isso me gerou frutos também, porque a semente diária ali, várias pessoas já, cara, isso aqui mudou meu negócio, isso aqui virou a chave para mim, eu quero fazer uma consultoria, eu quero aprender mais sobre isso, e também a oficina do Instagram, né? Porque daí eu tinha um curso ali, né? Para quem queria se aprofundar um pouco mais. Você dá dicas diariamente ali, mas é humanamente impossível você entrar em algum assunto muito específico, assim, né? E aí, para isso, tem o curso ali. Então, você conseguiria dar essa assistência para toda aquela galera que, de fato, queriam aprender ali, sabe? Então, é bastante importante você ter algo para se conectar com as pessoas, porque se eu não tivesse isso, hoje eu tenho essa conclusão, se eu não tivesse isso, eu não conseguiria vender o tanto de curso que eu vendo, o tanto de curso meu, por exemplo, que eu vendo na internet. Por quê? Porque hoje na internet tem de tudo. Tem a pessoa que começou ontem e já gravou um curso e tá vendendo ali, então ela não tem conhecimento tanto assim para vender. Tem o cara que ele já tem muita bagagem, mas por não se posicionar tanto, ele também não vende. Então a gente tem que dar conteúdo de graça, mostrar quem a gente é, ter um relacionamento ali primeiro, para depois fazer uma oferta, que aí sim a gente consegue mostrar quem a gente é. Porque é muito difícil, né, William? Você que trabalha com marketing digital também, a gente vender para quem nunca viu. Para quem nunca viu, né? Sim. Você tem essa dificuldade na agência também? Como que funciona? Não, com certeza. O que acontece, né? Pegando um gancho, Bruno, do que você disse ali, referente à questão da geração da autoridade, né? O que eu enxergo, né? Muitas vezes. Na internet você vai achar quantos mil cursos de oficina de Instagram? Nossa, muitos. Muitos. Como você consegue vender? Então, através do conteúdo gratuito que eu gero. Você gera autoridade. A partir do momento que você gerou autoridade, você gera confiança. A pessoa conhece o seu conteúdo, conhece, sabe que você tem algo a mais para entregar e aí compra de você. Então, parte de um princípio desse. Com a gente aqui também não é diferente. Quando o cliente chega até a agência também, ele vai atrás da nossa autoridade, ele vai atrás de saber o que a gente já fez, como a gente gera resultados para os nossos clientes. Por isso que, às vezes, uma case de sucesso, né, um cliente que está tendo um resultado satisfatório, isso nos ajuda também no processo de fechamento de negócio. Simplesmente porque o cliente, ele automaticamente ele tem um entendimento que você tem o conhecimento, você tem a expertise, e a partir do momento que isso mostra para ele, gera credibilidade e como consequência gera vendas, né? Então, essa geração de autoridade, muitas pessoas acabam ficando, vou esperar passar a pandemia para mim começar. Poxa, quando que vai passar isso, né? Então, a gente falando no momento de crise. Ou, eu vou esperar eu gravar um videozinho melhor para mim. Eu não sei gravar muito vídeo, eu fico meio acanhado, vamos dizer assim. Eu vou esperar primeiro para depois eu conseguir. Então, assim, são processos de destravar. Você tem que destravar, tem que fazer, tem que lançar, tem que meter a cara, porque enquanto você não está fazendo, tem outras pessoas que estão fazendo, estão vendendo, estão ganhando dinheiro, estão sobressaindo neste momento de crise, né?
E no nosso caso aqui, ontem eu comentei, Bruno, na outra palestra que nós estávamos fazendo, talvez o momento melhor que a gente está vivendo da Laço Digital, o mês passado foi o mês que nós vendemos mais até hoje na história da empresa. Então, assim, poxa, na crise, né? Em março, abril, acho que foi abril, nós fizemos um lançamento para um cliente teve um faturamento lá de mais de R$200 mil no lançamento, poxa, no olho do furacão, todo mundo em casa. Então, assim, por que uns estão ganhando dinheiro e outros, né, estão ali... mas, assim, é tudo plantar, né? É o plantar. E aí, um outro detalhe que você falou também, só para concluir, para deixar você falar um pouco também, né, que o objetivo é esse, né, você trazer esse conhecimento, essa vivência, é aquela questão, né? Muita gente começa hoje, não tem uma vivência, não tem uma experiência, não tem um conhecimento adequado de marketing digital e querem mudar o mundo, né? Querem pegar uma empresa, fazer a empresa gerar faturamento. Cara, tem uma caminhada para conseguir fazer um trabalho desse. O marketing digital, tem gente que acha que é ganhar dinheiro fácil. Não é um marketing multinível, não é algo assim. É algo muito mais complexo, é algo mais elaborado, algo mais estratégico, que requer conhecimento e, acima de tudo, né, requer experiência, porque, cara, os tombos que nós caímos diariamente, ninguém vê, né? Então, quando uma campanha não dá certo, né? E é isso que, de fato, ensina, né, as pessoas, principalmente quando fala de campanha. Porque eu falo muito para o pessoal do meu Telegram, por exemplo, que quando se trata de campanhas, não adianta você ouvir o fulano, isso aqui dá certo, porque o que dá certo para ele é totalmente diferente. Uma audiência diferente, muitas vezes você está numa cidade diferente, a autoridade da sua página é diferente, então você tem que aprender nada mais, nada menos que com os seus testes, né? Aprender com a sua história. Então, é humanamente impossível você fazer um curso de tráfego, por exemplo, de um cara que começou há um mês, né? Não estou falando que ele não tenha algo a ensinar, não tenha algo a agregar. Pode ter sim, mas é muito mais difícil, né? Então, quando a gente fala de construir a audiência, que até estava puxando um gancho aqui do que você falou sobre plantar, né? Tem até uma história que eu sempre lembro disso quando eu penso, cara, muitas vezes falo, cara, eu vou desistir disso aqui, vou parar com isso aqui, não... Muitas vezes você fica por uma semana postando todos os dias ali, aí você para 2 horas para preparar um conteúdo, ou muitas vezes gravar um vídeo, preparar um artigo, fazer um texto, enfim, né? E aí você publica lá por uma semana e você não está vendo nada disso. Ninguém fala nada, você não consegue vender, enfim, mas você está publicando ali. Então, muita gente para nesse processo aí. E aí eu lembro de uma história que eu vi uma vez sobre o bambu chinês. Já ouviu essa história aí do bambu chinês? Acredito que não. Que o bambu chinês é o seguinte, quando você planta ele, você passa um ano, chega lá, não vê nada dele. Mas aí chega o segundo ano, você chega lá para ver, só tá o broto dele, não tem nada. E assim no terceiro, no quarto ano, e muita gente aí já morreu do coração, já parou, já desistiu, já foi embora plantar outra coisa, e é isso que acontece. No quinto ano, esse bambu, cara, do nada, ele aparece e cresce absurdamente em pouquíssimos tempos, e ele fica o bambu maior de todos, e não cai de jeito nenhum. Por quê? Porque nesses 5 anos, ele ficou crescendo para baixo ali, em raiz, crescendo na vertical, na horizontal, e é impossível derrubar esse bambu, porque ele está muito enraizado, ele faz assim, e não cai. E é assim que eu vejo também no digital. Então é impossível você querer vender, querer um certo resultado, se você acabou de plantar ontem, acabou de plantar um mês, nem tem raiz ainda. Então, qualquer mudança no mercado, no Instagram, no Facebook, enfim, ele te arrasta, ele te derruba. Então, isso que a gente planta, esse conteúdo, essa geração de autoridade, de audiência é muito importante nesse momento. E principalmente em momento de crise que a gente está falando aí, porque tinha um momento que as pessoas tinham mais dinheiro e menos tempo. Era o caso que estava acontecendo comigo ali em janeiro e fevereiro, mais ou menos. Estava ganhando bastante, não tinha tempo nenhum. Chegou depois, eu perdi vários clientes com isso, eu acredito que em todo o mercado, várias pessoas, mudou muito. Perdi em alguns momentos, ganhei em outros momentos. Porém, eu passei a ter mais tempo e menos renda ali. Então, a partir disso que eu coloquei o curso no digital e comecei a gerar a criar essa certa audiência, que hoje é como um produto para mim,
né? Eu publico alguma dica lá, por exemplo, para falar sobre persona, né? Que é um público-alvo ali, para falar sobre persona, a pessoa viu aquilo ali, se conectou, aí ela vê outra coisa, quando ela vê, ela comprou um curso ali para se aprofundar um pouco mais. Então, é fruto das sementes que a gente plantou ali, né? Sim. E aí, por exemplo, com os clientes aí, tem algum lugar que o pessoal usa mais para criar audiência, por e-mail? Como que você tem visto funcionar bastante aqui? Porque eu tenho um ponto de vista aqui. Eu não sei, vocês, eu até queria conhecer também. Sim, na realidade, Bruno, hoje, o que a gente tem ensinado os clientes também, né? Hoje, na realidade, assim, as redes sociais são boas? São. Mas redes sociais as pessoas estão ali para se relacionarem, não para comprar, né? Então a gente consegue levantar desejos de pessoas através das redes sociais. Então, para a gente fazer um processo de construção de audiência, a gente não trabalha somente com as redes sociais, né? A gente tem que fazer a gente cria um planejamento estratégico e a gente começa. Por quê? A partir do momento que a pessoa entra no seu site, a gente faz um remarketing. Quando a pessoa está lá nas redes sociais, aparece lá um anúncio sobre um conteúdo ou sobre, de repente, até uma venda mesmo, mas aquilo gera uma autoridade. Fala, poxa, o pessoal está aqui também. Aí daqui a pouco entra no site lá num exame, numa Globo.com, aparece lá um anúncio em display também do cliente. E mostrando lá, geralmente a gente trabalha mais aí, nesse caso de display, pautado mais em cima da promoção mesmo, da venda, né? Que é para atrair a pessoa para ela clicar e ser direcionada para o site. E assim, e de qualquer forma também, para a geração de autoridade, a gente trabalha muito na questão de geração de conteúdo. Então, gerar conteúdo de valor, conteúdo que realmente agrega valor para a vida das pessoas, porque não é simplesmente você só... por exemplo, você mesmo comentou, fica lá 2 horas fazendo um conteúdo para entregar para a galera. Então, poxa, é tempo, é demanda. Então, a gente aqui não é diferente. Aí a gente, por exemplo, começa a nutrir esse pessoal com informações relevantes, envia por e-mail. A gente usa muito e-mail marketing aqui, tanto para nós quanto para os nossos clientes também. Tem gente que fala que o e-mail morreu, acabou, mas assim, taxa de abertura é muito menor do que às vezes de um Telegram, às vezes de um WhatsApp, porém, todo mundo, os empresários utilizam e-mail. Hoje, para você criar uma conta numa rede social, você precisa de um e-mail. Então, assim, a taxa de abertura é menor? É menor. Taxa de abertura demora um pouquinho mais? Demora. Mas é uma forma também, uma hora a pessoa abre, uma hora ela vai ver. Então, isso acontece também. A taxa de abertura ela vai melhorando. Então, assim, dentro do processo de geração aqui de audiência, né, para gerar audiência para as coisas, gerar autoridade para os clientes, a gente tem trabalhado em um mix de estratégias, né? Então, isso diferencia de cliente para cliente, né? Porque cada um é um jeito, né? A gente vai falar um cliente da área de alimentação, uma coisa. O cliente que vende curso é outra, né? Um cliente que é instituição de ensino superior, cliente que por exemplo, uma padaria, um mercado. Então, cada um é uma forma diferente, né? Eu tenho até, cara, várias pessoas me perguntam no Telegram, no Instagram também, nos cursos, sobre qual é a melhor rede social, onde é melhor para eu me relacionar ali com meus clientes ou leads, futuros clientes ali. E eu sempre faço a mesma coisa. Eu falo, cara, se você fosse montar um time de futebol, você formaria e desse para você escolher um tipo de jogador só. Você escolheria um time só de atacante, um time só de zagueiro, um time só de meio de campo, e aí vai aquela confusão, né? Ah, não, se eu escolher só de zagueiro, eu não vou fazer gol, mas se eu escolher só de atacante, eu não vou tomar... Então, é justamente isso. Você não pode trabalhar só com um tipo de jogador. E eu vejo hoje as redes sociais, os canais ali, como tipos de jogadores diferentes. Por exemplo, o e-mail, você falou ali sobre a entrega. Ela é um pouco menor, mas ela atinge algum público que possivelmente o Instagram ou o YouTube ali não atingiria. Que eu, por exemplo, já fiz lançamentos que para milionários ali, sabe? Uhum. E esses caras não ficam no Instagram. É muito difícil eles estarem no Instagram, mas e-mails eles leem todos. Né? Já fiz lançamentos para campanha de investidores também, só por e-mail, entendeu? Por Facebook, era muito difícil alcançar esses caras aí. Sim. Então, por exemplo, a minha lista, a minha audiência está a maioria no Telegram, né? Então, mas outros que tá ali no
o e-mail. Alguns usam outras ferramentas também, outros praticam no Instagram. E agora eu tenho falado bastante também sobre o TikTok, né, que é uma outra rede social, está em grande ascensão. Eu comecei a ver já pessoas publicando muito conteúdo por ali também, porque uma rede social, quando ela surge, ela está em expansão, não tem muitos anúncios ainda, a galera tá começando a aderir ali, então a atenção dessas pessoas está ficando muito ali, tanto que, da primeira vez, o TikTok e o Telegram passou o WhatsApp, passou o Instagram, passou o Facebook, né? Então, a gente tem que estar bem ligado a esse tipo de número também, para saber, cara, então se eu quero a audiência de todas as pessoas, o que é audiência? Voltando lá, é a atenção de várias pessoas ao mesmo tempo. E se a atenção dessas pessoas, então, tá no Telegram, por exemplo, tá no TikTok, eu tenho que ficar ligado nisso aí também, né? Sim. Ter uma estratégia ali e contar com um lateral direito ali que eu não contava antes no meu time, entendeu? Mas desde que cada uma das redes sociais, não adianta você querer abraçar todas e não nutrir cada uma delas, porque aí pode ser até um ponto negativo. Então, escolher 2 ou 3, mas que sejam bem nutridas ali, que você alimente de fato elas, é um ponto positivo, né? Sim. Tem que fazer um trabalho bem feito, né? Não é estar, né? É ser presente. E essa que é a verdade, né? Você está presente, você só abrir lá abrir a conta, tá bom, e você não movimentar, não fazer, não faz sentido. Não adianta você ter lá 10 redes sociais, porque hoje existe um caminhão de redes sociais. Não adianta você estar lá em várias, sendo que você não aproveita. Pega lá 2, 3 que talvez... Primeiro ponto, né? Só para deixar uma dica para o pessoal aqui, Bruno, que seria talvez importante, que é uma coisa que você falou e eu já vou linkar naquilo. Você falou assim, o meu público hoje está dentro do Telegram. Então, ou seja, você conhecer a sua persona é um fator fundamental para você traçar suas estratégias. Por quê? Aí você vai saber se de fato a sua persona está lá no Instagram, ou está no Facebook, ou de repente se sua persona... Eu tenho um cliente, por exemplo, que a persona dele não abre tantos e-mails, porque é um público mais jovem. Né? Então, a gente tem que pensar em estratégias diferentes que consiga atrair essa galera de uma forma diferente e que a gente consiga, de fato, levar a nossa comunicação até eles, porque se não chegar até eles, não faz sentido o marketing, né? Então, de certa forma, a gente tentar entender qual é a nossa persona e saber aonde ela está no momento certo, traçar essa estratégia, ela é fundamental para a assertividade dos nossos negócios, né? Então, isso é bastante importante. E quando a gente começa, por exemplo, já que eu dei o exemplo do Telegram, né? Quando a gente começa, a gente tem a possibilidade de estar interagindo ali também, não só entregar conteúdo ali, entregar, mas chegar no momento que você, intercalando ali, você ir colhendo feedbacks ali da pessoa, porque é muito chato quando você chega num lugar e tem uma pessoa que só fala, e de repente ela não está agradando ninguém e ela está falando, entendeu? E aí é muito importante a gente colher esse feedback e falar, pessoal, o que vocês estão achando? Gostaram de ouvir sobre isso aqui? Vocês já praticam isso? Não praticam? Então, cara, eu faço pelo menos 2 enquetes por semana para qualificar a minha audiência ali, né? Para saber se eles, de fato, estão fazendo anúncio, se eles já erraram em algum aspecto, em algum ponto, para saber se de fato aquelas dicas estão agregando, como que está acontecendo isso, né? Então, conforme eles vão falando ali, por exemplo, teve uma vez que eu perguntei para eles ali se eles estavam fazendo anúncio, já tinha feito anúncio e quais os objetivos de anúncio que tinham usado. E aí eu vi que a maioria não tinha feito anúncios ainda, anúncios pagos, né? No Instagram, nem no Google, nem no Facebook. E aí eu comecei a falar, cara, então vocês estão precisando aprender um pouco mais sobre isso aqui. Vou começar a falar um pouco mais sobre isso aqui, né? Então aí a gente vai direcionando o nosso conteúdo ali para ser o mais relevante possível para aquela audiência ali. Que de repente está entrando pessoas, tenham 2.500 pessoas, e eu começo a falar de tráfego avançado ali, as pessoas não se conectam, porque elas estão numa frequência totalmente diferente, e elas vão saindo. Sim. Saber e conhecer essa audiência. E por que eu falei para você que a minha audiência estava lá no Telegram? Né? Sendo que no Instagram, por exemplo, eu tenho uma audiência 7 vezes maior ali. E por que estava no Telegram? Porque
porque eu vejo a entrega do conteúdo ali e as interações. Então, quando eu publico alguma coisa no Instagram, por exemplo, e publico a mesma no Telegram, né, eu vejo muito mais resultado nela no Telegram. Por quê? No Telegram eu alimento todo dia, então vai depender do que você alimenta com mais frequência, né? Então, eu escolhi esse para ser um atacante, então, de fato, eu vou focar nele. Não, aí, uma vez que você se lançou ali, você tem que saber que tem 2.500 pessoas e, de repente, o Bruno parou aqui. Isso vai ser positivo para mim? Não vai ser positivo, porque tem 2.500 pessoas lá que aguardam pelo conteúdo, elas entraram para ver alguma coisa e tal, então seria negativo eu deixar todo mundo na mão. Então a gente vai continuando, vai ter um relacionamento, e isso é muito bom para a marca, para o faturamento e tudo mais, né? Não, com certeza, Bruno, com certeza. Eu vejo que esse processo, né, de geração de audiência resume tudo na questão da geração de conteúdo de valor, né? Então, você gerar algo também, porque muitos querem vender, né? E eu costumo dizer que a venda vamos dizer assim, é o must do negócio, é o finality ali. Pronto, fechei com chave de ouro, vendi, né? E só que muitos não querem pagar o preço, né, para poder fazer com que a venda seja efetivada. Por exemplo, o trabalho que tem para manter essas 2.500 pessoas dentro do Telegram, gerando conteúdo de valor, conteúdo rico, para posteriormente você vender um curso seu. Por quê? Porque você vai qualificando essas pessoas ali dentro, né? E então isso também acontece às vezes dentro, só muda como você disse, de um time de futebol, né? Só muda o campo, né? O jogador. Por exemplo, se a gente for falar de Instagram, se a gente for falar também de Facebook ou de ferramentas de e-mail marketing, geração de conteúdo, blog, SEO, né? Search Engine Optimization, se a gente for falar dessa parte de ranqueamento e tal, o que vai acontecer? Todas essas estratégias que existem, elas só funcionam se a gente plantar. A gente tem que começar. A gente tem que plantar, porque eu falo assim, a gente costuma dizer, né, que para colher, você tem que plantar. Maravilha, é dessa forma mesmo. Mas esquece o meio, né? Esses dias atrás eu gravei um stories falando sobre isso. Qual que é o meio? O meio é o regar, cara. É o dia a dia, que é o que você faz, gerar conteúdo diariamente, você está regando. Você está regando para depois você colher. Então, às vezes, o cara quer plantar aqui, plantei aqui, ele deu dinheiro ali e tal, plantou, investiu e tal. Só que ele não cuidou, ele não regou durante um período. E aí a audiência, cara, aí o cara não tem consistência, né? Não tem consistência, deixa lá a galera solta, o trabalho não é firme, não é um trabalho direto, não tem aquela política de, poxa, vou fazer, vou plantar, vou regar, vou colher, vou fazer da melhor forma possível. E aí acaba não tendo resultado. Aí se frustra, né? Aí fala, esse negócio de marketing digital não dá certo. Aí não dá certo, né? Mas, cara, o sensacional disso é que as pessoas se conectam de verdade. Então, tem algumas pessoas, assim, que elas não estão na frequência, então elas... eu entrei ali porque o amigo meu me indicou, mas ela não está afim de aprender naquele momento. Ela não está afim de estudar naquele momento, a atenção dela não está ali, então você não pode tirar por base aquela, mas tem pessoas que de fato estão aguardando todos os dias por aquele conteúdo. Por exemplo, teve um dia que eu fui para Ivaiporã, que é minha cidade natal lá, porque minha mãe estava passando meio mal. Aí eu fui para lá para ver o que estava acontecendo, e nesse dia eu tive que estar acompanhando ela no hospital. E aí era o momento de eu publicar lá no Telegram. E eu não estava com cabeça para isso, não preparei conteúdo ali, e eu mandei uma mensagem, falei, galera, é o seguinte, hoje eu não vou publicar aqui, porque eu tô aqui em Ivaiporã, assim, eu jogo muito limpo e eu sou muito claro com todo mundo que está me acompanhando ali, né? E aí, cara, foi sensacional, porque a galera começou a me mandar mensagem no Instagram, e meu WhatsApp, porque acharam na bio lá, falou, cara, vai dar certo, tudo certo com a sua mãe, pode ficar tranquilo, não se preocupa não, força, e não sei o quê. Começaram a me mandar pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Falei, cara, eles estão se preocupando de verdade, porque o cara, se ele tivesse ali só pelo conteúdo, ele viu que não tinha nada, isso aí é fora, mas ele veio falar comigo, desejar força, enfim. Aquilo ali, nossa, deu uma injeção de ânimo top em mim, sabe? As pessoas de fato se conectam. E é por isso que eu não falo só sobre conteúdo ali.
eu tô ali conversando com eles, eu falo do que aconteceu no dia, de repente da dor de cabeça que eu passei no projeto tal, eu falo do cliente, e muitas dessas histórias que eu achava irrelevante falar, alguém que está nessa audiência se conecta com o mesmo problema que eu falei ali, né? Que legal. Se conecta com o mesmo problema e fala, cara, isso aí aconteceu justamente comigo. O que você fez para resolver isso? Como que você pode me ajudar nessa tal coisa? Então é muito importante a gente preparar não só eu vou falar sobre isso aqui, mas contextualizar tudo e falar que as pessoas elas têm que te ver como uma pessoa normal, assim, não como uma máquina que só produz conteúdo ou como um site ali, entendeu? Sim. Então isso é fenomenal. Depois que eu dei o passo ali e que eu comecei, de fato, muitas portas se abriram, assim, sabe? E eu passei a ter uma visão diferente sobre produto, lançar um produto e ter uma audiência, né? E eu vi que a gente não cria uma audiência para o nosso produto, né? A gente cria um produto para a nossa audiência. Por exemplo, se eu estou ali ouvindo várias pessoas ao mesmo tempo, todas com interesse em comum, e todas falando, cara, meu problema é esse, meu problema é esse, meu problema é esse, a gente tem que se ligar, pô, se todo mundo está tendo esse problema, o meu produto pode ser para resolver isso aqui. E aí você já valida automaticamente, porque várias pessoas do mesmo segmento estão falando que estão com o mesmo problema. Agora, quando você tem um produto, é muito difícil você atrair uma audiência para ele. Então é muito mais fácil a gente ouvir pessoas, compartilhar os problemas, aí você vai pontuando, falando, caramba, isso aqui está fazendo sentido mesmo, eu posso adaptar meu produto ou posso criar uma demanda diferente para essa galera aqui, porque eles estão pedindo aquilo, né? Legal. Então, a gente tem uma audiência sensacional para isso. O bacana, Bruno, pegando um gancho de tudo que você está falando, né? É você ter aquela relação de proximidade com a sua audiência, né? Então, isso é uma troca, né? Na realidade, é uma troca de vivências, né? Que, na verdade, muita gente mesmo acredita que seja irrelevante, de repente, você compartilhar algo pessoal. Poxa, minha mãe tá doente. Cara, que sentido faz ali para a sua audiência isso daí? Eles estão ali buscando conteúdo. Cara, mas você é ser humano, cara. Você é ser humano. Então, assim, isso... Eu acredito que fortalece mais a sua audiência. E a sua audiência percebe que você é um cara aberto, um cara, vamos dizer assim, um cara facilitador, né? Um cara que consegue, as pessoas conseguem, de certa forma, chegar mais fácil perto de você, chegar mais fácil, entender o que você tem para entregar. Então, isso, de certa forma, vai se tornando uma relação de proximidade, né, com a sua audiência. E isso é recíproco, né? Você percebe que é recíproco porque quando você falou da sua mãe, as pessoas de bate-pronto ali já foram tentar buscar uma forma de se conectar a você para te dar uma mão, né? Então, para você ver quantas pessoas estão ali te apoiando, te ajudando, querendo que você cresça, que você evolua, que você entregue mais e mais, né? Então, isso é muito legal. Mas assim, Bruno, pegando um gancho, né, aproveitando tudo isso também, e a gente falando um pouquinho de estratégia, né? Não que nós não tenhamos falado de estratégia, então a gente falou bastante de Telegram, que é muito importante, muitas pessoas não usam, muitas pessoas não abriram o olho ainda para o Telegram, né? Não perceberam. Eu tenho alguns clientes que nós fazemos estratégias utilizando o Telegram, né? A gente compartilha isso sempre, que dependendo do cliente ali, o Telegram ele se encaixa de uma forma assim muito bacana, a audiência, a entrega ali de conteúdo. Vocês estão me ouvindo? Aqui para mim travou, William. Opa, caiu o meu aqui? Aí, agora voltou. Agora voltou. Não tinha caído a minha internet ainda, hein? Ó, aconteceu aqui um probleminha, mas faz parte, é ao vivo. conteúdo pesado. É isso. É isso. E, então, assim, Bruno, a pergunta né? Dentro do processo de criação de audiência, primeira, assim, exclusivamente neste caso que nós estamos vivendo, que é um caso atípico, né? Que é um caso aí de um cenário de crise. Qual seria o seu conselho, um passo ali que a pessoa... Eita, voltou de novo.
Travou de novo. Aí voltou? Tá ouvindo? Agora eu estou ouvindo. A imagem só um pouco está travando aqui, mas deu para entender a pergunta. E você quis dizer sobre um ponto mais prático, né, do negócio de começar a criar uma... Não tenho audiência, né? Vou dar o primeiro passo, na hora que eu desligar a live aqui, o webinar, eu vou dar o primeiro passo. O que eu posso fazer? Certo. Quando... É impossível você não ter uma audiência assim de começo. Muitas vezes você não tem uma lista ali, mas a audiência você tem, sim. Por exemplo, eu dei essa dica para vários empresários, por exemplo, que eu atendi aqui, que ele tem ali uma base de clientes que ele nunca se relacionou, a relação dele foi o quê? Compra, venda, enfim, é o que 99% das pessoas hoje praticam, que é o quê? É só compra e venda ali na hora que precisa. Mas nesse momento, que é um momento atípico, é hora da gente estar mais próximo dos clientes, né? E aí é aí que você começa a gerar um pouco mais de conteúdo, criar uma comunidade ali, porque você dando um feedback ali para aquela galera, você começa a entender quais são os problemas que os seus clientes estão tendo. Por exemplo, qual o problema que você está tendo ali? Eu vou começar a falar com esse tipo de coisa, porque o meu papel como fornecedor, por exemplo, um cara que tem aquelas pessoas como público-alvo, é entender sobre o mercado deles e tentar ajudar eles. Então, não só aquele camarada ali, mas eu pegar outras pessoas que são clientes também e falar, cara, eu vou começar a criar um grupo no WhatsApp aqui, eu vou fazer uma comunidade entre todos nós aqui para a gente se ajudar, porque quando você tem uma comunidade, primeiro que isso é uma necessidade do ser humano sempre viver em comunidade, né? Dizer, eu comecei, por exemplo, eu ando de bicicleta. Quando eu comprei uma bicicleta, eu já quis logo qual que é um grupo de bicicleta que tem aqui que eu quero fazer parte do grupo dos caras que andam de bicicleta. Ou se eu estou jogando futebol, eu quero fazer parte de algum time. Enfim, você sempre quer estar naquele grupo onde você vai aprender um pouco mais sobre aquilo. E funciona justamente sobre nessas comunidades aí. Mas o primeiro passo sempre é você pegar os que são próximos ali, entender os problemas dele, e aí você começa a gerar conteúdo para 5 pessoas ali, 10 pessoas mesmo. Como você falou antes, o e-mail nem sempre tem muita abertura nisso. Mas quando a gente pega um nível um pouco mais alto de estratégia ali, por exemplo, de fazer um lookalike no Facebook daquelas pessoas ali que tem aquele e-mail, eu já fiz bastante isso aí também, e aí você alcança mais pessoas com aquele mesmo interesse, e aí sua comunidade vai crescendo um pouco mais, mas desde que tenha constância ali, igual você falou, cara, foi sensacional, até anotei aqui, que muitas pessoas não se atentam ao que tem no meio ali, entre o plantar e o colher, que é fundamental, eu plantar e não chover, e não fazer sol, eu não vou colher, né, não é só plantar. Não é só plantar. Então, achei sensacional isso aí. Então, puxando um gancho que aquilo que eu falei antes, e faltou uma informação ainda aqui, Bruna, então eu não posso criar ali minha audiência no Instagram, não posso criar minha audiência no Facebook, pode, é ok também, mas tenha consciência de por que as pessoas estão no Instagram, no Facebook ou no YouTube, por exemplo. Ou é para se entreter, ou é para se conectar com algumas pessoas, mandar mensagem, enfim, ou é para se informar, né? Então, e aí você tem que entender não só isso, mas o algoritmo também. Eu tenho 100 inscritos ali, vai compensar eu estar falando todo dia, para quantos vão entregar, elas estão compartilhando com outro, ou vão compartilhar isso com outros, porque você tem que ter uma perspectiva daquilo ali também, uma visão de crescimento, porque não adianta você ficar 10 ou 30 dias ali falando, pescando dentro de um aquário, né? Então não adianta, porque aquilo ali não vai crescer e não vai expandir. Você tem que ter um plano de crescimento ali. Então, eu falei do Telegram, mas pode ser o WhatsApp, cada uma tem ali suas particularidades, mas o importante é você dar o primeiro passo com aqueles que já estão próximos de você ali, seja o seu cliente, ou seja o seu possível cliente, ou de repente o nicho que você quer criar uma audiência já esteja saturado pra caramba, procura um sub-nicho ali daquele assunto, pessoas que têm um ponto de vista diferente. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente começar hoje uma audiência. Foi isso que eu comecei há 3 ou 4 meses atrás, né? Eu já tinha no Instagram, já tinha bastante disso, mas a minha audiência no Telegram, que hoje é a minha principal, comecei há 4 meses atrás justamente com isso.
comecei falando com um pequeno grupo ali, com assuntos parecidos, com interesses semelhantes, e aí isso foi crescendo. Né? Uma coisa, Bruno, que a gente pode, se fosse para resumir, né? Resumir tudo isso que a gente conversou agora, a gente poderia falar assim: quem tem audiência nos dias como hoje não está passando tanta dificuldade como quem não tem audiência. Essa que é a verdade. Porque assim, o que eu percebi? Os clientes que já tinham um trabalho já meio que sustentável, aquele trabalho já fazia um tempo já que estava trabalhando, investindo, ou seja, que estavam plantando, no momento desse de dificuldade, eles não passam tanta dificuldade, porque eles têm uma audiência estabelecida, a audiência, porque assim, você captar uma audiência, beleza, você gerar autoridade para essa audiência é uma outra coisa. Então aí você tem que mostrar que você sabe. Gerou autoridade para essa audiência, a partir do momento que você se torna autoridade, o terceiro passo é o quê? É automaticamente vender para essas pessoas. Você vai oferecer oportunidades e automaticamente começa a gerar oportunidade de negócio para você. Então, se a gente for levar isso em consideração, quem construiu uma audiência, já esse momento agora, ele pode estar usufruindo dessa audiência para poder vender os seus produtos e serviços e sobressair nesse momento de crise. Agora, o cara que pensava lá no balcãozinho, eu vendo no balcão só, tal, não tenho audiência, não tenho ninguém, não tenho uma lista de e-mails, por exemplo, para me disparar, não tenho uma lista no Telegram, não tenho clientes aqui no WhatsApp, eu não me relaciono com os meus clientes. Cara, automaticamente, esse cara, ele tá perdido, ele vai ter que mudar a estratégia dele para ele conseguir se recolocar no mercado e conseguir manter o negócio dele vivo ainda nesse período, né? Basicamente isso. Porque fica muito difícil você se comunicar com as pessoas. Diferente de 10 anos atrás, onde a pessoa perguntava, quem que vende celular? É fulano de tal que vende celular. Ele não se posicionava no Instagram, não se posicionava no Facebook, enfim, no Google, não aparecia em lugar nenhum. Mas o que? As pessoas estavam pensando nele porque elas não tinham muitas alternativas ali. Né? Eu estou falando de 10, mas 10 anos atrás isso já existia já. Mas hoje a informação, cara, se eu quiser comprar um celular como esse aqui, por exemplo, se eu digitar lá, aparece artigo, aparece comparação desse produto com outro, aparece várias ofertas, enfim. Se eu entrar lá e ver que aquele cara não demonstra muita credibilidade, ou que muitas pessoas não compraram, não tem gente dando referência boa ali, cara, eu simplesmente vou sair dali, em questão de 3 segundos eu já estou em um universo diferente, na outra loja, falando de outras coisas. Então é justamente isso. Quando a gente tem essa proximidade aí, que nós estamos falando, e está se mostrando todo dia, sendo presente, sendo constante ali, é impossível alguém perguntar, quem que vende celular? Se eu estou ouvindo o Bruno todos os dias ali, eu vou lembrar de uma pessoa que eu só vi uma vez no mês passado, ou na semana passada, não, eu vou lembrar do Bruno, porque eu estou ouvindo o Bruno todos os dias ali, né? Então, isso é você ser presente, você ter uma audiência que, de fato, dá resultado ali, né? A gente tem uma pergunta aqui, né? Da Patrícia? Isso mesmo. Dá para usar ferramentas casadas? E-mail com Facebook, por exemplo? Dá. Você deu um exemplozinho, né, ali? Eu dei um exemplo. Eu tenho até um outro exemplo agora, que está sendo sensacional. O William, assim como eu, a gente é cristão, né? E eu tenho dado uma força muito grande para a igreja nesse momento também, porque assim como todos os negócios tiveram ali suas mudanças, a igreja também não foi diferente. E aí ela não poderia parar nesse tempo. E aí começou o quê? Acontecer as lives. Então, os primeiros desafios foi o seguinte, as pessoas não estavam adaptadas às lives, por exemplo, para assistir esse tipo de evento, esse tipo de culto, missa, enfim. Aí, a gente começou a transmitir isso. E aí, o que faltava justamente era audiência, né? Faltava essa audiência porque as pessoas não estavam habituadas ali. E aí, a gente começou a transmitir isso aí, e nas primeiras começavam a aparecer ali 50 pessoas, 70 pessoas, enfim, a gente foi melhorando, pessoas foram compartilhando isso no Facebook, no Instagram e tudo, e agora essa audiência crescendo, e aí a gente começou a usar ferramentas casadas, como a Patrícia perguntou ali, que é o quê? Tem uma ferramenta que se chama ManyChat, você deve conhecer, né, William? Sim. Começou a fazer anúncios para aquelas pessoas, e aí jogar as pessoas pro ManyChat, e aí depois do ManyChat avisar as pessoas antecipadamente das lives, isso começou a dar bastante resultado, que é o quê? Você usar mais de uma ferramenta ali para atrair mais audiência. Isso que eu estou falando do ManyChat poderia também ser por e-mail,
poderia também ser através de outra ferramenta, por exemplo, o Telegram, enfim, várias, WhatsApp, mas vale muito a pena. Ou em conjunto também, né? Porque, assim, às vezes, o Mindchat ele trabalha exclusivamente no Facebook. Então, por exemplo, poxa, mas o cara não está no Facebook, mas às vezes ele está no e-mail. Então, se você vai lá e dispara também um e-mail marketing, né, avisando que o culto vai ser tal hora e tal, isso também facilita, né? Ou grava os stories, também ali vai ter lá os melhores amigos, por exemplo, da igreja, que são as pessoas que frequentam, né? Grava stories para esse pessoal, convidando esse pessoal também. Então, são várias formas de atingir a audiência, né? Isso. E aí está um exemplo totalmente diferente, por exemplo, onde não existe negociação, não existe esse tipo de coisa, mas que também sofreu e também precisa de audiência, assim como todos os negócios precisam, né? A gente só tem que combinar algumas ferramentas ali, de fato, com que aquilo se torne melhor e mais viável, né? Mas foi um exemplo fantástico também de ferramenta casada. Então, esse tipo de ferramenta também eu faço no meu Telegram com WhatsApp. Muitas vezes galera, eu estou disponível nessa semana e eu vou separar 5 horas aqui para dar mentoria sobre tráfego. Se alguém quiser, tá aqui, clica nesse link, aí eles vão para o WhatsApp e ali eu já consigo clientes também. Então, para você preencher a agenda, para você conseguir esse tipo de coisa, tendo uma lista é muito mais fácil. Se eu quero comunicar que eu tenho essa caneta aqui agora e não tenho uma lista, como que eu vou comunicar? Vou pegar o telefone e vou ligar, vou ficar um dia inteiro fazendo isso, né? Se fosse no modelo de antigamente. Então, sim, hoje, com um clique ali, você está falando com 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Então, é fantástico, cara. É muito, muito mais fácil, né? A gente consegue ter uma assertividade muito maior, né? Mas bacana, Bruno. A gente está indo caminhando aí para o final do nosso webinar. O papo foi muito legal, muito produtivo, né? Eu acredito aí que a gente conseguiu agregar bastante valor aí com essas ferramentas, né, com a forma com que você explicou dessa formação, né, da audiência, da importância da audiência, né? Então, eu acho que a gente foi por um caminho ali mostrando um pouco dessa importância da audiência nesse momento de crise, né? Porque a partir do momento que você consegue ter essa audiência, você consegue gerar autoridade para essa audiência, você consegue também expor o seu produto ou serviço, né, de uma forma muito mais simplificada e de uma forma também com que a pessoa, às vezes, você consiga se sobressair nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, né? Então, isso é bastante importante e eu acredito que vai ajudar muitas pessoas se a partir do momento que fechou aqui o webinar, falar, poxa, vou rever o meu processo estratégico. Qual que é o primeiro passo, né, para fazer uma revisão de um processo estratégico? Cara, analisa a sua persona, tenta identificar para quem que você está entregando, né? Então, analisa a sua persona, fala, poxa, será que eu estou conversando com o meu público correto? Então, fez uma análise na persona, posteriormente, o que você faz? Começa a trabalhar com essa audiência, para captar essa audiência, mostra aquilo que você realmente é, né? Então, a partir do momento que você está mostrando aquilo, as pessoas começam a te seguir pelo que você é, não pelo que você tem, pelo que você... aí eles vão falar, poxa, ele está colaborando, ele está me ajudando, então começa a te acompanhar. A partir do momento que começa a te acompanhar, eles vai se tornando fã e vai percebendo também que você tem algo de valor para entregar cada vez maior, né? Então eu acho que é um ciclo, né? É um ciclo até nós chegarmos aí no processo. Não que a gente pense somente em venda, né? Volto a dizer, né? Eu conheço o Bruno, né? Também, eu particularmente, a gente não pensa somente em ganhar dinheiro, mas sim em também colaborar e também entregar conteúdo de valor, porque a gente sabe que aquilo que a gente conquista, aquilo que a gente... o conhecimento, ele não pode ficar retido somente com a gente. Então, eu amo ensinar, né? Dava aula por esporte, né? Vamos dizer assim, só para ter o prazer de estar ensinando outras pessoas. Mas, de certa forma... é algo que a gente entrega e a gente vai gerando autoridade, engajando a nossa audiência, e aí, posteriormente, a gente acaba gerando negócios também, que vem como brinde aí de todo esse processo que nós fazemos, né? Isso, e outra coisa fundamental também, cara, de falar, é que quando você ensina, na verdade, você é o que mais aprende, porque você passa a ter uma autorresponsabilidade sobre aquilo que você está falando. Ou seja, se eu estou ensinando aquilo, eu tenho que viver aquilo. Então, se eu estou vivendo aquilo mais ou menos, eu vou ter que viver aquilo de fato certo, né? Para eu ser o quê? Espelho para
as pessoas que eu estou ensinando ali. Então, quando a gente começa a se posicionar como um especialista, se posicionar como uma pessoa que tem autoridade, que de fato faz aquilo e faz bem, você tem que fazer aquilo e fazer bem, né? Então, você aprende muito sobre aquilo também. E se eu fosse para resumir tudo isso que a gente falou aqui em uma dica só, você fala, Bruno, qual que é o top 1 dessas dicas aqui? Eu já vi muita gente errando, então, e é muito fácil de errar, porque eu também já quase desisti várias vezes, é o quê? No início, cara, a galera não está entrando aqui, eles não estão clicando, eles não estão entrando nesse grupo, não estão se inscrevendo. Isso aí não é um problema na criação de audiência, tá? Isso aí você tem que contar com isso mesmo. Bruno, mas eu fiz aqui 3 lives só, ou de repente eu fiz uma live e só tem 20 pessoas. Ok, mas se você fosse falar aí na sala da sua casa, aí no seu quarto onde você está, caberia 20 pessoas? Eu acredito que não caberia. Então você já está no lucro. Você já começou a sair desse quadrado aí. Então, esse é o primeiro passo. Quem nasce grande é monstro. Então, você tem que continuar ali, mesmo pequeno, agregando valor para 1 ou para 5 pessoas. Você está fazendo o seu papel ali. Agora, você não tem que começar com um pensamento, não, estou fazendo isso aqui para vender. Estou fazendo isso aqui para vender. Porque as pessoas já se identificam de cara se você estiver querendo fazer oferta através daquilo ali que você está gerando. Então, ninguém vai ficar... As pessoas não querem comprar, na verdade, né? Sim. Não querem que você venda algo para elas ali. Então, se elas notarem de cara ali que ele só está fazendo isso aqui para me vender alguma coisa no final desse vídeo, no final desse áudio, eles já saem de cara. Então, você tem que ser, de fato, uma pessoa que quer agregar valor para aquilo ali, agregar valor para o seu negócio, ensinar pessoas, e aí, futuramente, o seu negócio ele vai ajudar também pessoas, e não a pessoa vai te ajudar naquele final ali, te pagando por aquilo que você fez, né? Então, esse início aí é complicado, e eu sei disso. Então, mesmo que você esteja falando para 5 pessoas, eu nem sei quantas pessoas estão aqui agora, mas eu estou falando como se estivesse para 50 mil pessoas, ou se estivesse para 2 pessoas, enfim. É um conteúdo que, igual você falou, não tem que ficar retido, e se a gente aprendeu e a gente vai contribuir com pessoas, é isso que a gente tem que fazer nesse momento, né? Com certeza. Concordo plenamente, né? Eu acho que a gente tem uma bagagem aí bem grande, né? Um conhecimento, e tanto você quanto eu aqui, nós ensinamos aquilo que nós vivemos, né? Então, basicamente isso, né? Nós não fizemos um curso no final de semana e na segunda-feira nós queremos mudar a vida das pessoas. Vamos mudar a vida de todo mundo, porque a gente fez um curso no sábado e no domingo, né? Realmente não é dessa forma com que acontece. A gente vive isso no dia a dia, a gente respira marketing, a gente vive marketing, a gente briga pelo marketing, inclusive, né? Então, diante disso, a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, e quando a gente é apaixonado por aquilo que faz, não é dinheiro que paga, não é nada. A gente entrega conteúdo mesmo, a gente faz as pessoas possam crescer, possam prosperar, e não tem coisa mais gratificante que você receber depois um depoimento, uma pessoa falando que você ajudou ela na jornada dela empreendedora, fez o negócio dela crescer. Então, isso é muito importante, né? E a gente vive isso também aqui constantemente. Eu vivo por resultados, né? Então, quando tem um cliente que fala assim para mim, poxa, você tá gerando resultado aqui pra gente, cara, esse que é o meu objetivo. Eu tô aqui para fazer isso, não simplesmente para te entregar algo que, né, isso tanto eu quanto o meu time sabe, né? Eu falo muito da questão da geração de resultado e bato muito em cima disso. Se a gente está aqui, é porque pessoas estão pagando a gente, por exemplo, para a gente entregar algo que seja de valor e que ajude eles no crescimento profissional. Basicamente isso. Então, a gente tem que entregar, a gente tem que fazer da melhor forma possível que a gente consiga aí estar agregando valor e ajudando essas pessoas a crescerem de fato. Isso. Você tem mais alguma coisa para contribuir, Bruno? Cara, e aí quando você fala de resultado, também, a gente tem esses 2 tipos de resultado aí, que a gente inclusive falou, mas é só para deixar mais claro, né? Não é só resultado financeiro, né? Mas esse tipo de resultado aí que é gratificante também em contribuir com pessoas e muitas vezes recuperar o negócio do cara que você nem conhecia ainda, que estava quebrando, mas de repente por uma dica ou por algum conselho seu, ele conseguiu se reerguer. Isso aí também é resultado. Então a gente tem 2 tipos de capitais ali, né? Tem o capital financeiro e tem o capital intelectual. Então, o capital financeiro, muitas empresas não estão conseguindo ter hoje, mas algumas estão se erguendo pelo capital intelectual que elas estão fazendo ali, que é ajudando pessoas e agregando. E essa semente, quando plantada, ela
dá resultado. Ela vai dar frutos, entendeu? Porque uma pessoa que você ajuda num momento de dificuldade, ela vai sim lembrar de você depois. Então, isso é uma coisa que a gente pode estar fazendo aqui hoje, né? Estou muito feliz também por esse convite. O tempo passou muito rápido aqui. Eu já falou 1 hora. Mas, cara, de qualquer forma, muito obrigado. Eu estou vendo gente falando ali, ó, já sabe o dia da mentoria. Aí, ó, galera que quiser... nem falei no meu Instagram, Bruno Stresser ou stresser.br. Lá também na bio tem o grupo do Telegram, onde eu falei tudo aqui. Então, lá vocês vão encontrar qualquer coisa que vocês quiserem. Isso, acompanhe o Brunão lá que vocês vão beber conteúdo direto da fonte. O Bruno, ele é muito especialista naquilo que ele faz. Por isso, até, inclusive, que eu convidei ele para estar falando aqui hoje com a gente. Brunão, 1 hora, cara, vamos encerrando aqui. E, cara, mais uma vez eu quero agradecer você, né, pelo tempo disponibilizado aqui em colaborar aqui com conteúdo rico. O papo foi muito legal, o tempo passou voando, nem percebi, já era 50 e poucos minutos. Eu falei, poxa vida, né, eu ficaria facilmente aqui mais tempo conversando, mas infelizmente o dever nos chama, né? Então a gente não consegue. Mas, enfim, quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade sua, pelo tempo seu dedicado aqui, pelo conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Foi muito prazeroso estar esse momento aqui com você, tá? E conte com a gente aqui pro que você precisar também, né? E tamo junto, cara, tamo junto. Fechou, William. E aí, já aproveito para fazer um convite em público aqui, que eu vou fazer uma live e quero te convidar também para estar participando comigo lá. Acho que a gente vai agregar muito também para minha galera. Show de bola! Participarei com certeza. Em público, hein? Legal. Agora tá gravado, né? Não tem nem como eu pular para trás. Mas beleza, muito obrigado por esse tempo aí. Aprendi muito também com isso, tá? Sem dúvidas, é um aprendizado que vale muito. É isso aí. Galera, forte abraço a todo mundo. 7 horas, não se esqueça, nós teremos aí mais um webinar com o Alan, que é um profissional também excelente, ele é dono de agência, então ele tem uma agência de marketing também, e ele vai contribuir um pouquinho aí sobre a jornada empreendedora dele e também sobre o marketing digital aí também em tempos de crise, né? Como ele está lidando lá com essa situação, atendendo os clientes que ele atende. Beleza, galera? Um forte abraço, espero vocês às 19 horas aqui no mesmo local. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.